Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre conceitos fundamentais em genética. Muito bem, podemos conceituar genes a partir de duas perspectivas diferentes, a nível de genética e a nível de citogenética. A nível de genética, não conhecendo a parte lá bioquímica, não conhecendo a parte citológica do processo, a gente vai chamar que é apenas a unidade de transmissibilidade genética que responde pela hereditariedade de um caráter, ok? Então, simplesmente a transmissão daquela informação, traduzindo para você. E a nível de citogenética, é um segmento de DNA, agora a gente já começa a falar em DNA ali, que é transcrito em RNA mensageiro a partir da fita de DNA, certo? E é traduzido lá no citoplasma, através dos ribossomos, né, numa proteína. Então, basicamente, a nível de citogenética, esse segmento de DNA vai produzir uma proteína específica, né? E isso aqui está determinado na forma de gene. E o que são alelos, tá, gente? Vamos pensar assim. Alelos são variações de um mesmo gene, falando de uma forma assim mais simples para você. Mas assim, falando de um termo, de um modo mais técnico, os alelos são um ou outro genes responsável pelo mesmo caráter hereditário e que se encontram em cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos, eles estão no mesmo posicionamento, certo? Um cromossomo homólogo paterno e outro materno, e esses cromossomos têm os seus alelos diferenciados nos dois cromossomos ali. Vamos chamar de alelo dominante, tá? Então nós vamos ter os termos dominante e recessivo, isso é importante saber. E o dominante é aquele que manifesta a sua característica tanto na forma homozigota, ou seja, em homozigose, quanto em heterozigose. Algumas literaturas trazem como gene dominante. Então pense assim, azão ou azão, mesmo trazendo com ele o gene recessivo, ele continua manifestando a característica dominante. Portanto, a gente vai chamar esse alelo de alelo dominante. E o alelo recessivo vai ser exatamente o contrário. O que é o alelo recessivo? É aquele que sofre com a ação do dominante. Ele só vai manifestar a sua característica se ele estiver em homozigose recessiva, azinho. Também algumas literaturas vão chamar ela de gene recessivo. Sempre é interessante você usar o termo alelo, porque a gente está falando de variações do mesmo gene, tá? Como nós vimos ali no slide anterior. O que é um homozigoto? Beleza, o que é um homozigoto? É aquele que vai apresentar um determinado caráter, né? O par de genes igual, tá? Idênticos, azão, azinho, tem o mesmo par de genes ali. E o heterozigoto é aquele que apresenta tanto um quanto o outro, tá? Diferente, um de cada, né? Fazendo ali, por exemplo, o azinho, tá? Mas onde que estão esses alelos, gente? Onde é que estão? Eles estão nos chamados locus gênico, tá? O locus gênico é um posicionamento, é um local do cromossomo onde aquele gene, entre aspas, mora. Então, sempre ele vai estar ali, tá? Em qualquer pessoa da espécie humana, por exemplo, ou qualquer de algum animal ou de uma planta, sempre aquele gene, aquele alelo vai estar naquele locus gênico ali, tá? E o que é um cromossomo? Corpúsculos compactos feitos de DNA totalmente enrolados em proteínas chamadas histonas, mas que, como eles são feitos por DNA, o posicionamento da distribuição desses genes naquele local são bem identificados. E os cromossomos homólogos é aquilo que a gente falou. Você sempre herda um do teu pai e um da tua mãe, eles são homólogos, eles trazem cada alelo, né, num cromossomo diferente, um posicionamento dentro daquele locus gênico ali. Muito bem. Então, galera, nesse vídeo nós falamos ali sobre conceitos fundamentais em genética. Espero que vocês tenham gostado e até breve!